Graça e paz, meu querido, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Amados, nós vamos meditar na palavra de Deus e falar sobre o apostolado nos dias de hoje. Nós vamos falar das pessoas que se intitulam apóstolos. Todos aqueles que estudam as Sagradas Escrituras um pouco mais com afinco, sabe que não existe ofício de apóstolo nos dias de hoje. Pois para ser apóstolos, meus queridos irmãos, segundo as Escrituras, é necessário que alguém preencha alguns requisitos, que somente esses requisitos foram preenchidos pelos 12 e também pelo apóstolo Paulo. Primeira coisa, não ser colocado na função apostólica por homem algum. Gálatas capítulo 1, versículo 1 e 11 e o versículo 12. Não ser nomeado apóstolo por si mesmo. Romanos capítulo 1, versículo 5, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. E Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Ser colocado por Deus numa posição de desprezo, miséria e sofrimento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, 9 a 13. Ser testemunha ocular da ressurreição. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1 e o capítulo 15, versículo 8. Ser canal de revelação doutrinária inédita. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Efésios 3, do versículo 4 ao 6. Ser missionário pioneiro. Romanos 15, versículo 20. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13 ao 16. Será que existe, meu amado, alguém que preencha esses requisitos nos dias de hoje? Será se tem alguém com essa formação, tudo isso aí? Mas o que será que leva pessoas a se intitularem apóstolos nos dias de hoje? Existem algumas coisas que levam alguém a se intitular apóstolo nos dias de hoje. O que, por exemplo? Ignorância bíblica, onde parte dos que se auto-intitula ou fazem por falta de conhecimento da palavra de Deus. Eu acredito que se eles tivessem, meu querido, conhecimento bíblico, jamais teriam sido consagrados apóstolos. O que aprendemos mais com a palavra de Deus? Modismo eclesiástico, onde são aquelas pessoas que, por falta de conhecimento bíblico, se deixam levar por tipo de novidade que estejam sendo rentável. Algo que seja rentável para a pessoa. Ou a eclesiologia errada, que são aqueles líderes que acham que para a igreja ser bem sucedida é necessário uma forte hierarquia ministerial, cujo foco se encontra na obediência inquestionável do seu líder. Ou o mau caratismo, que são aqueles pastores que tomam para si o título de apóstolos, não porque desconhecem as escrituras sagradas ou pela ingenuidade, que se deixarem levar pelos modismos eclesiásticos, nem tampouco por possuírem uma eclesiologia errada. Não. Muitos desses fazem por mau caratismo, desonestidade. Amados, eles sabem, mas preferem continuar no erro. Fique esperto, meu querido, com essas pessoas que se dizem apóstolos nos dias de hoje. Fique atento. Fique atento com estas heresias de homens
que se intitulam apóstolos. Até hoje já tem até apóstola. Hoje nós vemos na televisão apóstola. Fique atento, meu querido e minha querida, fique atento, fique esperto. Fuja dessas coisas, fuja dessas igrejas, procure igrejas bíblicas, igrejas sérias, que pregue a palavra, que não distorce o evangelho, que não distorce a palavra, que não está cheia de coisas lá de Israel, por exemplo, que não está cheia de azeite ungido, de óleo, de água consagrada, de rosas, de sal grosso, de isso, daquilo, de campanhas e mais campanhas. Procure igrejas bíblicas que preguem a palavra, a genuína palavra de Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra que te abre o entendimento, é a palavra de Deus que abre o teu entendimento bíblico para que você conheça a verdade e que você realmente tenha Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e que você tenha desejo de morar no céu. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.